Então, a Raja Yoga de Patanjali. O tema da yoga já se fazia presente nos Upanishads e Puranas, né? Já se falava nesses textos anteriores em Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga. E a palavra yoga ela aparece no Rig Veda, e já era um termo técnico no tempo de Panini, lá no século VII AC. Então já era um termo que já estava em voga, já era utilizado, e os antigos mestres do jainismo enfatizavam a yoga, uma visão filosófica da realidade, que contém também uma perspectiva filosófica. Inclui um processo de meditação que conduz ao samadhi, à união com Purusha, com o Atman. E a base é, seguindo essa influência Sankhya que vai ter, é libertar Purusha, é se unir a Purusha, ou se unir ao Atman, o samadhi com o Atman. A base dessa darshana deriva da visão Sankhya, da Raja Yoga. A yoga procura libertar o Purusha, o espírito da força de Prakriti, que aprisiona na materialidade. Yoga significa união, um processo de comunhão e autoconhecimento do Atman, ou Purusha, através do Samadhi, a cessação da dualidade sujeito-objeto, como a gente vai ver mais adiante, até com aquele trecho clássico, né, que vai falar a yoga é a cessação dos movimentos de Chitta, ou das flutuações de Chitta, várias traduções possíveis, dos movimentos de Chitta em direção ao samsara e daí por diante. Então, o yoga é buscar essa comunhão, esse autoconhecimento do Atman ou de Purusha por meio do Samadhi. E a escola da Raja Yoga, a yoga que conduz à realidade, tem como fundamento a obra de Patanjali, influenciada pela filosofia Sankhya. Na obra de Patanjali vai haver um destaque para Ishvara como ser supremo, algo que a Sankhya não chega, os textos Sankhya não chegam a se focar tanto. Né? Os textos Samkhya vão se focar em Purusha e Prakriti. E Patanjali vai dar grande foco para essa palavra Ishvara. Ishvara pode ser traduzido de uma forma meio livre como o Senhor. Né? E Ishvara, então, como sendo a centelha divina em nós, como sendo o Atman em nós, como sendo Purusha em nós, como sendo aquilo que possibilita a libertação. Então, nós nos voltarmos para Ishvara. É claro que depois, no hinduísmo mais ortodoxo e más interpretações, Ishvara vai acabar se tornando um deus pessoal também, né? Mas aqui não é o caso, obviamente. E há uma Sankhya Yoga anterior a Patanjali. Então, além da gente já ver a yoga em vários outros textos anteriores, nos tempos de Panini, no Rig Veda, etc., a Sankhya também vai falar em yoga. Haveria essa Sankhya Yoga anterior, que remonta a um autor chamado Hiranyagarbha. Ele adotou esse pseudônimo que se refere àquele útero cósmico, ou ovo cósmico, de onde sai a manifestação. E em alguns textos, esse ovo cósmico ele vai ser relacionado à atividade de Brahma, não Brahman, mas Brahma mesmo, né? A atividade daquela inteligência criadora, como se fosse um demiurgo, que daí começa a surgir o mundo, começa a surgir a manifestação. Essa imagem do ovo, até me lembra, fazendo um paralelo com o gnosticismo, me lembra muito a ideia de Abraxas também, né? O Abraxas saindo do ovo. Não sei se dá para fazer essa comparação, mas me lembrou isso bastante. Mas então esse personagem Sankhya, que teria sido um dos precursores da Sankhya Yoga, ele adotou esse pseudônimo, e ele teria sido autor do Niroda Samhita. Lembrando que Samhita pode ser traduzido como hino, né? Niroda, a palavra é cessação, e do Karma Samhita, o hino do Karma. O Niroda Samhita, ele vai ter relação com os Yoga Sutras de Patanjali na parte sobre a definição do yoga. Então, a gente está vendo aqui o Patanjali bebendo de texto Sankhya. E o Karma Samhita, que é o outro texto desse Hiranyagarbha, vai se focar na Kriya Yoga, que é um assunto também que a gente vai ver mais adiante aqui, que o Patanjali vai tratar desse assunto, né? Essa yoga da purificação, assim como no budismo, a gente tem as práticas do Kriya Tantra, que são práticas para tentar diminuir o poder dos kleshas, para se contrapor e purificar os kleshas. O Hiranyagarbha, ele pode ter sido um título de Kapila e Patanjali, pode ter sido um título de Kapila, melhor dizendo. Então, possivelmente esse personagem é o Kapila, atuando como pseudônimo. E Patanjali
estaria ligado a Sankhya Yoga. Como a Marina mostrou, né, o Kapila e essa linhagem Sankhya, ela se faz presente de alguma forma em várias outras dessas escolas. Na Vedanta também, e aqui na Raja Yoga também. O Yoga Sutra Bhāsya, que é atribuído a Vyasa, e aqui não é o Vyasa o Badarayana, é um outro Vyasa posterior, é um comentário, obviamente, né, porque o Patanjali é posterior ao Badarayana, o Patanjali é posterior ao Buda, inclusive, mas nesse texto que esse outro Vyasa comentou, comentando os Yoga Sutras, ele também relaciona os Yoga Sutras com a filosofia Sankhya. Patanjali viveu no século 6 AC, logo após o período de Vyasa Badarayana e de Siddhartha. Então Patanjali ele vem logo depois desses dois personagens, logo depois do Buda, e Patanjali precede a Shankara. Né? Vamos lembrar, agora voltando lá para o outro livro, o Atma Yoga, que o Alberto falou bastante sobre isso, naquele livro, e acho que nesse aqui também, na parte da Vedanta. Patanjali é conhecido nos meios vedantinos como Govinda, como um discípulo de Gaudapada. Então a gente pode pensar nessa linhagem da Vedanta Advaita como, né, esses três personagens como Gaudapada, Govinda, e aí depois vem o Shankara. E claro, Gaudapada vai ter também uma relação com Badarayana, e daí por diante, Badarayana, Sukha. Então é toda essa linhagem que a gente remonta lá ao Parasara e até chegar no Shankara. Patanjali foi filho do Rishi Atri, e Patanjali e esse Rishi, o seu pai, eles viveram na região de Kashmir. Né? Tudo sempre nos leva para essa região. Ele foi discípulo, como eu falei, de Gaudapada, e o grande Rishi, Patanjali, é o herdeiro, o preceptor da Yoga, da Sankhya e da Vedanta. Então ele tem essa ligação com a Sankhya, ele tem essa ligação com a Yoga, que ele vai sistematizar melhor essa Darshana num sistema de Raja Yoga, né, que vai incluir várias dessas características que, não sei se estar disperso é a palavra certa, mas que a gente via sendo abordados, mas ainda não tinham tido essa mesma sistematização que ele apresentou, pelo menos não publicamente. E também a Vedanta. Patanjali escreveu o Mahabhasya, um estudo de Panini sobre o sânscrito. Ele se aprofundou bastante no estudo da gramática do sânscrito. E ele sistematizou, então ele escreveu esse grande comentário ao Panini. Ele sistematizou a yoga, e tal sistematização foi chamada de Raja Yoga, e isso vai incluir a Hatha Yoga, vai incluir um pouco daquela Hatha Yoga, né? Só que sem essa mesma ênfase que se tem hoje em dia, como se fosse o principal. Mas esse cuidado com o corpo, esse cuidado com a saúde corporal e daí por diante. Vai incluir a Karma Yoga, vai incluir a Jnana Yoga, vai incluir a Bhakti Yoga e a Mantra Yoga. Então, a Karma Yoga, que se a gente for pensar no sentido de retação, a ação que não se volta para os frutos, a ação que não é voltada para o eu, a Jnana Yoga, né, a yoga de buscar a percepção da realidade, de buscar o discernimento acerca da realidade, buscar a percepção direta da realidade última, a Bhakti Yoga, a yoga devocional, se devotar a Ishvara, por exemplo, e a Mantra Yoga, o uso de mantras nas práticas meditativas. E ele vai falar na Ashtanga Yoga, na chamada Yoga de 8 passos, que vai começar com Yama, Niyama, Asana, e aí depois tem Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Então, quando ele fala, eu até pensei que eu tivesse colocado aqui, talvez eu não tenha colocado, acho que eu apaguei os slides que eu falava dos yamas e niyamas, mas tudo bem, eu posso ir no livro aqui rapidinho, eu acho que dá tempo, então dá para cobrir aqui os yamas e niyamas. Eu realmente tinha feito um slide sobre eles, mas enfim. Então, o passo preliminar são os yamas e os niyamas. O yama é o autodomínio, são 5. Os yamas, eles vão se referir, então, àquelas coisas às quais a gente deveria tentar renunciar. E já niyama seriam as regras de conduta. Também são 5, e são as observâncias. Seriam aquelas virtudes que a gente deveria tentar desenvolver na prática do yoga. Sem essa base, não haveria por que a pessoa tentar se aprofundar no caminho. Então, os yamas, os 5 yamas são não causar dano, né, ahimsa, não causar dano à vida,
tentar causar o dano mínimo, né, o que muitas vezes é traduzido como a não violência. A veracidade, ter compromisso com a verdade, satya, não roubar, asteya. A renúncia aos prazeres mundanos, né, não ter uma vida voltada para os prazeres mundanos, brahmacharya. Não ter desejo de posse ou avidez, a parigraha. Né, ter um senso de desapego com as posses, não ter cobiça, não ter avidez. Então, essas 5 abstenções são os 5 yamas. E já os niyamas, os 5 niyamas, que são as 5 observâncias, é buscar a pureza, que a palavra sânscrita é saucha, buscar o contentamento, santosa, buscar a austeridade, tapas, né, ter uma conduta austera de vida, né, uma conduta sóbria. O estudo, svadhyaya em sânscrito, né, o cuidado com o estudo de tudo isso aqui. E a devoção a Ishvara, Ishvara para Nidana. Então, se voltar para Ishvara. Então, esses são os pré-requisitos. A gente pode até encontrar muitos pontos em comum se a gente for olhar no budismo. Né? Eu venho trabalhando bastante com o que o Tsongkhapa fala acerca da meditação, e a gente vai ver que alguns pré-requisitos, no caso, quando se fala especificamente de shamatha, né? Não está nem falando de Vipassana, da meditação como um todo, mas fala especificamente de shamatha. Para se alcançar shamatha, de fato, a pessoa ela já tem que estar praticando muitos dessas abstenções, né? Já tem que buscar um senso de contentamento, um senso de desapego, já tem que ter algumas dessas observâncias, buscar shila e daí por diante. Então a gente consegue fazer muitos paralelos com o que a gente vê no budismo também, a questão do estudo também, né? Não basta só meditar, tem que estudar até para que essa mente ela esteja suficientemente nutrida e para que a meditação não seja uma prática insípida, uma prática ineficiente. Então tem esses pré-requisitos, que são yamas e niyamas, que vão se referir à conduta. E aí a gente parte para o terceiro ponto da Ashtanga Yoga, que é a asana, que são os exercícios, que isso vai estar vinculado com aquela parte da Hatha Yoga, que são as posturas, etc. E é claro que isso vai mexer com canais, vai mexer com a circulação do prana, mas é uma questão mais de tentar manter, pelo que eu entendo, de tentar manter o nosso corpo saudável, tentar manter os nossos canais em harmonia. Pranayama, que é o controle do prana na respiração, que é algo até muito mal usado hoje em dia, né, por essas Hatha Yogas, há um abuso disso, mas esse cuidado com a respiração, o cuidado com o prana. Pratyahara, o retraimento dos sentidos, recolher os sentidos, não deixar que os sentidos estejam sempre interferindo na nossa percepção, na nossa apreensão da realidade, principalmente na prática meditativa. Dharana, a concentração, fixar a mente no objeto de meditação. Dhyana, a meditação propriamente dita, ter uma reta atenção, que vem a partir de tudo isso, desse retraimento, da concentração de Dharana e de todos esses outros pontos anteriores. Aí sim a pessoa vai ter essa reta atenção, essa plena atenção. A mente fica estabilizada naquele objeto de meditação. E isso pode levá-lo, então, ao Samadhi, que é a contemplação daquele objeto de meditação. Paralelamente no budismo, a gente tem a yoga de 6 passos, ou às vezes chamado de as 6 yogas kalachakras. Sadhanga Yoga, né? Ashtanga é 8 passos, e aqui Sadhanga são 6 passos. Que também vai incluir muito do que a gente viu aqui no sistema do Patanjali. Vai ter também Pratyahara, vai ter Dhyana, vai ter Pranayama, vai ter Dharana, vai ter esse outro ponto aqui que é Anusmriti, que é até meio difícil de traduzir, às vezes se traduz como consumação, alguns autores traduzem como uma espécie de uma rememoração, uma contínua lembrança que não vai embora, porque é uma contínua lembrança da natureza do vazio, de existência inerente de todas as coisas. Então, vai estar muito relacionado então com essa compreensão do vazio, de existência inerente, do se esvaziar. E, por fim, o Samadhi. E o sistema do Patanjali, a gente consegue ver semelhanças com o budismo em geral. Vai falar de kleshas, e o que é falado de yamas e niyamas, lembra muito o que a gente vê sobre as 10 ações não virtuosas,
sobre a importância de cultivar as virtudes, cultivar as paramitas, e daí por diante. E aqui alguns trechos que estão no livro do Alberto, e eu coloquei aqui em cima aquele trecho clássico em sânscrito, que muitas vezes é traduzido com Yoga Chitta Vritti Nirodha, como a yoga é a cessação dos movimentos de Chitta, ou yoga é a cessação das flutuações de Chitta, ou talvez a gente possa traduzir como a cessação das perturbações de Chitta, né? A cessação das avaranas, não sei, há muitas possibilidades aqui de tradução. Mas a questão é que a mente ela deve ser tranquilizada. Tudo isso aqui é para que a mente ela seja estabilizada e não fique mais à mercê dos kleshas, não fique mais à mercê da instabilidade dos kleshas, que são causados por avidya. É necessário, então, a purificação da mente, que isso começa lá com aqueles yamas e niyamas. A firmeza de propósito, controle dos sentidos, né, que a gente vai ver aqui em Pratyahara, esse retraimento dos sentidos, e a habilidade para vislumbrar Purusha, para vislumbrar o Atma. Com reverência a Ishvara, a experiência do Samadhi é facilitada. Pensar em Purusha como esse Ishvara em nós, então se voltar para esse Ishvara. Eu coloquei uma imagem de Vishnu aqui, né, eu não vi referências a Vishnu especificamente no Patanjali, mas em outros textos, Ishvara é muito vinculado a Vishnu também. E aí dá muito essa ideia da Bhakti, a Bhakti Yoga vai trabalhar muito com isso. Essa reverência a Vishnu. Vishnu presente em nós e Vishnu como essa energia compassiva, que também a gente pode relacionar com a Avalokiteshvara no budismo. Quando há na mente apenas o objeto de meditação, isto é Samadhi. Então, Samadhi é isso. Quando a gente se esquece das outras coisas, se esquece entre aspas, quando o nosso foco ele não se perde mais em outras coisas, nem mesmo no nosso eu. O foco é totalmente no objeto de meditação, é um foco harmônico nesse objeto. Com o Samadhi, surge um estado mental livre do movimento das impressões, das modificações, sem contaminações, o que faz cessar o karma, pois a vidya, a causa, cessou. Então, o Samadhi mais profundo, né, o Samadhi de fato, é esse processo em que a vidya é superada. É quando todo esse movimento dos kleshas, ele cessa e as contaminações, elas cessam. E, consequentemente, o karma que está condicionado, está ligado a esses kleshas, também vai cessar, pois a vidya agora cessou. Então, esse samadhi ele vai levar para o estado que é chamado de kaivalya, que é o estado da libertação. Nesse estágio, a nirodha, a cessação do constante processo de transformação das gunas. Então, nesse estágio, esse processo de transformação das gunas, né, aquelas 3 gunas, vai começar a parar. A pessoa não vai ficar mais oscilando entre esses estados, entre tamas e rajas e sattva, né, entre aquele estado mais embotado, aquele estado mais agitado, rajásico, e aquele estado que é mais harmônico, que é melhor do que os outros dois, mas que nesse processo a pessoa fica sempre nessa oscilação entre um desses 3. E quando há nirodha, então essa oscilação ela para. E aparece um purusha estável. E a mente pura se dirige a kaivalya. Porque agora a mente ela está purificada, ela está sutilíssima, ela está permitindo que essa luz de purusha resplandeça. E assim a pessoa se dirige à iluminação, se dirige a kaivalya. Livre das imagens mentais, pratyayas. Então, estar livre dessas imagens e ter um real desapego, um real vairagya, né? Desapego ao samsara, desapego ao eu, desapego a esse eu que surge na dependência de avidya, ocorre o Dharma Mega Samadhi. E quando ocorre esse Dharma Mega Samadhi, esse grande Samadhi, Purusha então recupera a sua real natureza. A pessoa agora está, o yogi agora está plenamente harmonizado com Purusha. Ele já não está mais dominado por um eu, por esse eu kleshado, esse eu que é um produto de avidya. Ele não está mais sob o jugo de Ahamkara.
E é a partir desse momento, então, há a libertação do poder de kleshas e karma, e esse yogi, então, ele se libera. Ele alcança um estado que agora ele tem autonomia sobre esse processo de renascimento.